Oi, oi, gente! Estamos aqui de volta ao Empreendelas. E antes da gente começar esse episódio, eu quero falar do projeto da África, da Casa da Mãe Regina. Se vocês ainda não conhecem o projeto, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. E hoje eu estou recebendo uma especialista em constelação familiar, psicóloga e escritora, Clara Machado. Seja muito bem-vinda ao Empreendelas. Obrigada. Prazer estar aqui com você, Thay. Eu que agradeço, gente. É um tema que eu sempre pesquisei muito e eu gosto muito, porque eu acho que resolve muita coisa. Eu cheguei a conversar com a minha psicóloga sobre isso. E eu tinha muita curiosidade de entender como que funciona, né, tudo isso e se de fato é algo que resolve essas questões da nossa vida. E só que antes da gente ir para esse tema, que é o que me interessa, né, das Sim. constelações, eu queria saber quem é a Clara Machado antes de ser psicóloga, antes de todos esses títulos. Quem é você? Ok. Bom. E desculpa, e por que Portugal? Porque Portugal. Bom, eu sou Clara Machado, eu sou brasileira. Eu nasci no interior do Mato Grosso do Sul, uma cidade que chama Amambai, que é região de fronteira. E eu tenho um livro que se chama O Despertar da Delicadeza. E nesse livro eu começo dizendo, eu nasci no dia 5 de janeiro num quarto de hotel. Sério? Mas isso é verdade? Isso é verdade, isso Mentira, é verdade. gente! Sério, eu nasci num quarto de hotel e eu me criei num hotel até os meus 15 anos de idade. Fui criada pela minha avó materna. E acho que o psicóloga, eu sempre soube que eu ia ser psicóloga. Eu nunca tive dúvidas sobre a minha profissão. Porque como eu cresci dentro de um hotel, convivendo com muitos funcionários, com os dramas dos funcionários, eu era a cuidadora dos funcionários, desde as crianças até os adultos. Então eu tinha esse amor, eu tinha um amor muito grande por eles e eles por mim. E aí a minha avó perguntava, e aí minha filha, o que você vai ser quando crescer? Eu falava, vó, eu vou ser psicóloga, eu vou cuidar de pessoas. E essa é uma missão que eu tenho hoje. Eu tinha pensado em te perguntar algo, mas eu acho que você acabou já respondendo aí, que é, assim, quais foram os momentos, né, de experiências da sua vida pessoal que mais te marcaram, né? Eu não sei se tem mais, né, além disso, mas eu acredito que tenha sido uma baita de uma experiência, né, morar num hotel. Sim, eu tenho uma experiência interessante que eu escrevo, que eu conto essa história nesse meu livro Despertar da Delicadeza, que foi o meu primeiro ataque de ira. Porque eu sou uma pessoa de muita paz. Muita paz mesmo. Mas ali, naquele momento, eu experimentei o que era ter a ira. Eu me lembro que tinha uma funcionária, que ela era camareira do hotel. Sim. E ela saía, transava com vários homens, e aí ela acabava engravidando e tendo bebê e tal. E uma das bebezinhas que ela teve, eu tinha um compromisso muito grande com essa criança. Então, eu cuidava, eu dava banho, eu dava mamadeira, eu tinha um cuidado extremo com a bebê. Porque era aquelas mães só que que não tinha consciência nenhuma do que era ser mãe. E aí, um dia, eu cheguei da escola e a menininha estava no fundo do hotel, tinha um pomar muito grande, cheio de árvores, de laranja e tal. E a bebê estava gritando num carrinho embaixo de uma árvore e eu fui correndo, peguei a bebê, roxa de tanto chorar. Meu Deus. Eu tinha lá uns 7 anos de idade, 8, peguei a bebezinha. Nossa, mas era muito novinha. Eu era criança. Aí eu peguei aquela bebezinha e quando eu peguei a bebê no colo, caía bichos da bebê. A bebê devia ter ficado a manhã inteira ali, saía bichos da bebê. Aí insetos, você diz, Não, né? bichos, larvas. Aí eu peguei a bebezinha, levei para dar banho, dei banho na bebê. Na mesma hora dei banho, tirei aquela roupa, joguei fora aquela roupa, dei a mamadeira para o bebê e coloquei ela para dormir. Depois que eu coloquei ela para dormir, eu peguei uma toalha, eu fui no roupeiro do hotel, peguei uma toalha de banho e fui atrás da camareira. Aí quando eu cheguei... A mãe. A mãe, Uau, a mãe. Essa história é boa. A mãe. Aí eu fui atrás, aí eu peguei e comecei a bater nela com a toalha. Eu bati muito nela com a toalha, dava toalhada nela e disse para ela, você nunca mais vai fazer isso com essa criança. Essa criança nunca mais, eu quero chegar da escola e ver essa criança suja. Não, me perdoa, ela dizia. 7 anos já, mas impondo, ela dizia né? assim, e o meu... Muito bom. E eles chamavam de Clarinha. Clarinha, me perdoa, não vou mais fazer isso. Bom, e realmente ela não fez. Só que daí tinha um cozinheiro
que ele era um cara que gostava muito de mim. Ele era o cozinheiro e a mãe dele era ajudante de cozinha. Aí o cozinheiro chegou um dia e falou assim para mim: Clarinha, eu quero falar com você. Eu falei: sim, o que foi? Ele falou assim: eu preciso te pedir uma ajuda. Qual é? Eu falei assim: eu quero adotar a menininha. Falei: você quer adotar a menininha? Aquilo me deu uma alegria. Eu falei: eu vou adotar a menininha, eu vou ser o pai, minha mãe vai ser a mãe, e nós vamos embora e vamos levar a bebê. Você nos ajuda? Eu falei: claro. Cheguei lá e disse para ela: a bebê vai ser adotada. Ah, sim, a bebê vai ser adotada pelo cozinheiro e pela mãe. Você impôs isso para a mãe? Eu disse, eu determinei, praticamente eu determinei. A bebê vai ser adotada, você não tem condições nenhuma de cuidar dessa bebê. E uma curiosidade, aonde está a bebê hoje? Tem contato? Hoje eu não sei onde está a bebê, mas deixa eu terminar essa história que as pessoas vão querer saber. Aí a bebê ela deixou, eu dou dei a bebê pro casal. Eles foram embora com a bebê no outro dia. Passaram-se muitos anos, um dia ele ligou para minha mãe para saber onde eu estava, como é que eu estava, e que ele queria dar uma notícia para mim, que era para minha mãe, avisar que a menina estava muito bem. Oh, meu Deus. E que a menina era muito bem cuidada. Que lindo. Então, essa é a Clara Machado. Então, as minhas histórias são histórias muito intensas. Eu já vi que vai ser um episódio bem interessante. Meu Deus do céu. Eu achava que você poderia, não sei, de repente, ela hoje ainda se lembra de você. Ela era muito bebê também. Ela era bebê. Ela sabe a história dela. Mas não necessariamente ela sabe que foi a Clarinha que ajudou ela a sair daquela situação que ela vivia. Sim, antes de ir para essa pergunta, porque é onde a gente vai começar a destrinchar tudo aqui, você não me respondeu por que Portugal. Porque assim, você está aqui há anos, né? Sim. São poucos anos. Por que eu tô aqui em Portugal? As pessoas sempre fazem isso para mim. Para todo mundo, eu acho também, né? Faz essa pergunta. Por exemplo, por que você mora no Rio? Por que você mora em Angra? Por que você mora em São Paulo? Por que você trabalha na Suíça? Por que você mora em Portugal? É uma coisa que acontece comigo. Eu não escolho o país, nem a cidade, nem onde eu vou. Eu sou escolhida energeticamente. Eu sigo a vida, eu vou no fluxo da vida. Eu nunca escolhi Portugal, fui escolhida por Portugal. É uma coisa muito natural. A forma como eu sou escolhida, ou por aquele país, ou por aquele estado. Você vai muito para a Suíça também, a gente vai chegar aí, né? Exato. Também. Então, Portugal eu não escolhi. Eu senti que eu fui escolhida por Portugal. E, Clara, em que momento você já me disse que a psicologia sempre já esteve intrínseco em você, você já tinha escolhido isso como profissão desde muito cedo. Sim. Mas o que te levou para a profissão de psicóloga? E depois eu quero saber por que você foi se tornar logo especialista em constelação familiar. Não só especialista, mas maestra. Hoje ela ensina pessoas a dar a constelação familiar, que é algo que eu quero aprender, porque está todo mundo fazendo. Bom, primeiro que eu nunca tive dúvidas que eu queria ser psicóloga. Então, eu fiz todo o trâmite normal no Brasil. Eu fiz o primeiro ano, o segundo, o terceiro, na época. E no terceiro ano, na época lá no Brasil, a gente fazia o terceiro já com o cursinho. Sim. Então, eu fiz o terceiro com o cursinho. Terminei em dezembro, fiz a prova em janeiro e em fevereiro eu já estava dentro da faculdade. Existe uma prova, então, para ser psicóloga? São 3 anos só? Não, são 5 anos. Na minha época, a faculdade de psicologia era 5 anos e nós tínhamos aula de manhã e à noite. Eu faço a pergunta porque eu cheguei a fazer psicanálise, na altura eu não terminei. Mas na altura eram 3 anos, não tem nada a ver, né? Psicologia é uma coisa muito mais profunda, muito mais ciência. A psicanálise é mais estudo de teoria, né? Sim. Depois eu desisti porque justamente eu não gosto. Eu gosto mesmo de entender. E até brinquei esses dias no meu Instagram, que as pessoas perguntaram qual era o meu partido político e o que eu achava, acho que esqueço o nome dele, porque eu nem gosto dele. Ai, eu vou ser polêmica agora. Pablo Marçal. Eu falei, gente, quem se preocupa com saúde mental vai gostar de Pablo Marçal, pelo amor de Deus, porque assim, pra mim, a psicanálise, ela é muito coach, né? Assim, tem essa pegada mais, eu não sei. A psicologia já não tem. Eu já me apaixono pela psicologia, porque a psicologia ela vai mesmo na raiz do problema, Sim, né? a psicologia é uma ciência que estuda o comportamento humano, né? A psicanálise é uma técnica dentro das várias técnicas que existem dentro da psicologia. Uma abordagem. Uma abordagem terapêutica, né? Que foi criada por Sigmund Freud. Claro.
dá pra ver o discurso, né, de um psicólogo e de um psicanalista completamente diferente. Porque o psicólogo, ele tem muito mais empatia, não sei. Eu tenho essa sensação. Eu tive uma experiência de ser atendida. Eu sou acompanhada, eu tenho psicóloga. E tive uma experiência com um psicanalista. Ele queria fazer inclusive a minha consulta por telefone. No dia eu estava muito em crise. E por isso que eu liguei para ele, porque era o único contato que eu tinha. E ele tratou a minha dor como... Entende? Então, eu consigo diferenciar o discurso de um psicólogo para um discurso de um psicanalista e o quão é diferente. E eu, de fato, gente, ela é uma profissional e, né, tem lá a visão dela. E eu, como paciente, né, porque eu sou paciente, eu acredito na abordagem da psicologia. Eu prefiro 1000 vezes. Porque assim, o que acontece? Antigamente, a psicologia, quem fazia psicanálise, você tinha que fazer toda a faculdade de psicologia e depois fazer uma formação de psicanálise. Hoje não. Hoje qualquer pessoa pode fazer psicanálise. Sem estudar ciência. É o cuidado que tem que ter. Porque assim, uma pessoa, você tem que entender que você vai dar sua mente para uma pessoa que é habilitada para cuidar de você. É o cuidado. É a mesma coisa, por exemplo, a acupuntura. A acupuntura, eu faço acupuntura com um médico que estudou fisiologia, eu vou lá e faço sessão de acupuntura. Agora, fazer acupuntura com qualquer pessoa que fez uma formação é muito arriscado. Então, as pessoas, eu digo assim, na vida você faz escolhas. O tempo todo você faz escolha. Qual é a escolha que você está fazendo para a sua vida? Né? Você quer um profissional que é da área, é um psicólogo que fez toda a formação, que trabalha realmente na área, que daí se especializou em psicanálise, ou em psicodrama, ou em constelação, ou você quer alguém que foi não sei o que não se deu bem na vida e que fez um cursinho de 2 anos de psicanálise. É o mesmo que eu falo sobre a constelação. Escolhas, exatamente. É o mesmo que a primeira vez que eu falei com a Clara, eu falei exatamente isso. Eu falei, nossa, você tem uma baita de uma carreira. E tem pessoas que estão fazendo muito mais que você, né, a nível de profissional, fazendo muito mais constelações, que é uma abordagem que eu acho que também é muito séria, não é qualquer pessoa que tem que fazer. E a pessoa nem psicóloga é. Ela simplesmente é um estilo coaching, faz um tipo de cura, não sei das quantas, e vira consteladora. Não é? No caso da Clara, inclusive eu tenho uma novidade para falar para vocês, a gente vai fazer um encontro que já a gente vai falar sobre isso. E quando eu escolhi, né, fazer essa parceria com ela para a gente desenvolver esse projeto, é justamente porque ela trata consciência. Sim, uma das coisas que eu trabalho muito com meus alunos, ontem inclusive eu dei aula na plataforma para minhas alunas de constelação, é a ética. O que eu digo para minhas alunas é assim, vocês que fazem formação comigo de consteladores, vocês não são psicólogos. Vocês não estão ali para fazer terapia. Constelação não é terapia. O que é? Aí você fala, o que é constelação? Isso constelação, eu ia te perguntar. A constelação é a terapia do espírito. É a terapia, o que cura? O que cura é o movimento do nosso espírito. Aí você fala, mas como é que é isso? É simples. Nós somos seres físicos, emocionais e espirituais. Então, antes nós tínhamos só a psiquiatria e a psicologia. A psiquiatria, ela tratava da doença mental. E a psicologia tratava da saúde mental. Só que nós tratávamos da saúde mental, mas há 20 anos atrás, você não tinha noção do seu espírito. E o seu espírito, onde é que ficava? Né? Espírito está relacionado ao espiritismo, a Kardec, a linhas, né? Não era assim há 20 anos atrás. Quando Bert Hellinger, que criou a constelação, ele foi grande contribuição, porque Bert, ele era um padre que desistiu de ser padre quando ele conheceu os Zulus na África e que a vida dele mudou completamente. Aí o que ele foi fazer? Faculdade de psicologia. Fez psicologia, depois psicodrama, gestalt, e aí ele traz a contribuição da constelação. Como é que ele traz isso? Ele mostra que muitos dos nossos problemas, dos nossos emaranhados, eles estão relacionados com o nosso sistema familiar, que inconscientemente nós estamos carregando. Veja bem, inconscientemente. Você não carrega consciente, você carrega inconsciente. Por exemplo, alcoolismo. Meu avô era alcoólatra, meu bisavô era alcoólatra, meu pai é alcoólatra, meu filho é alcoólatra. Pronto, é isso.
Isso é seguir a nível inconsciente. E aí, o que a constelação faz? Ela libera isso. Ela libera esse campo, ela cura este campo familiar. Em uma única sessão, olha que fantástico, em uma única sessão. E a pessoa nunca mais bebe. E o sistema dela também é tratado, o sistema dela também é curado. Que incrível. Você fala, eu fico apaixonada, porque assim, eu sou, né, eu até conversei com você sobre isso, porque eu nasci na igreja cristã evangélica, né, Sim. e eu sou muito espiritual, muito. Eu tenho esse lado muito forte em mim, espiritual, sabe? E pra mim sempre foi eu ficava muito, será que sim, será que não, o que vai contra, o que não? Mas eu acredito que, porque na minha, da onde eu venho, do que acredito, de fato, a gente tem é como se a gente trouxesse mesmo tudo que a gente já teve lá atrás, espiritual mesmo, Sim. até que eles falam, eu não gosto desse nome, que é... Ai, me esqueci o nome. É como se fosse no espiritismo eles chamam de karma, mas não é karma. E eu nem gosto desse nome, é outro nome, eu me esqueci agora. Que é como se fosse uma trava, né, familiar que você traz para agora. Então, quando eu penso assim, a constelação deve ser algo relacionado a isso, mas ligado à psicologia, o que é muito mais incrível, na minha visão. Não sei se estou errada. Sim, porque, por exemplo, eu estudo muita física quântica, muita neurociência. Maldição hereditária, eles chamam. Qual? Maldição hereditária. Maldição. Tá. Ok, maldição. A maldição é uma coisa que essa palavra a gente usa nas constelações, porque tem muitas famílias que vêm trazendo coisas que são maldições de família. Então, por exemplo, você já viu pessoas que se suicidam? Várias pessoas daquele sistema familiar se suicidam. Por que é que aquelas pessoas se suicidam? Porque elas estão conectadas inconscientemente lá com os antepassados que também se suicidaram. Porque a experiência que eu tenho, por exemplo, do suicida, os atendimentos que eu tenho, as constelações que eu já fiz com pessoas, com familiares, né, que vão lá para eu constelar o suicida, é que todo suicídio, ele nada mais é do que um ato impulsivo. A pessoa está numa dor absurda, alguma coisa nem que... queria, era só... alguma coisa que aconteceu com ela que foi muito forte, e aí ela acha que se ela se suicidar, ela vai se liberar daquela dor. Só que ela não se libera da dor, muito pelo contrário, a dor continua, porque o espírito é eterno. Né? Mas aí é que está o amor, aí a constelação trabalha o ato de amor, porque, ok, você fez, você suicidou, você morreu, não adianta agora se culpar por isso. Segue o seu espírito, segue a sua caminhada de luz. Porque todos nós somos seres de luz, todos nós somos da luz e vamos voltar para a luz. E a constelação, ela trabalha com esse ato extremo de amor. Ela trabalha sem o não julgar, mas o acolher. O acolher aquela pessoa que suicidou, o acolher aquele familiar que perdeu aquele ente querido. Eu tive uma experiência de suicídio, mas não em família, mas foi para mim. Ela se suicidou num dia, 4 dias depois eu tive o meu primeiro AVC. E ela foi uma das dores, eu nunca senti nada parecido, ela não era nada além de uma colega de trabalho. Porque ela trabalhou o dia inteiro comigo. Eu fico emocionada, né? Porque eu lembro. Ela trabalhou o dia inteiro comigo e eu me lembro bem tudo que ela fez aquele dia. Ela chegou com uma latinha de cerveja no trabalho. Ela não falou nada com ninguém. Pra você ver, no celular dela tinha tudo planejado. Ela já tinha planejado tudo. Como ela ia fazer, né? Pra não sentir dor. E aí ela trabalhou aquele dia bem em silêncio, não falou nada. E no final do dia, era uma virada de ano. E na época Lula tinha ganhado, alguma coisa assim nesse sentido. Ela também não gostava do presidente, não sei quem era na época. Tinha terminado o relacionamento. Aí a gente saiu do trabalho. Na época eu trabalhava na Animale. Ela já trabalhava muitos anos ali. E aí ela falou, eu falei assim, ai Rafa, vamos comigo. Aí ela falou assim, se você me esperar para comprar uma cerveja, a gente vai junto, eu te deixo ali, porque eu morava no Leblon na época. Ela te me deixa ali na esquina e eu pego o metrô para casa. Tá bom. A gente foi, aí no final, na esquina da minha casa, eu falei assim, eu não queria trabalhar amanhã.
Aí ela me abraçou, ela falou assim, ninguém vai trabalhar amanhã. Que ela já tinha programado. Ela chegou em casa depois disso, e aí o meu grande arrependimento foi não ter chamado ela para dormir comigo aquele dia. Porque ela sempre falava, amiga, no dia que você estiver muito mal, me liga, que eu fico com você no telefone o tempo que você quiser. Mas fica falando comigo. É como se ela... E eu não tinha depressão nem nada disso. E era como se ela estivesse falando, deixa eu te ligar, né? Deixa eu te ligar se acontecer alguma coisa. Uhum. E aquele dia eu não chamei ela pra dormir comigo. Eu carreguei muito tempo essa culpa. Só que todo mundo foi trabalhar no outro dia. E aquilo pra mim foi... Eu pedi demissão, depois eu voltei. Foi uma confusão, porque pra mim foi desumano, né? Uhum. Encontraram ela, eu acordei de manhã. O meu colega de trabalho falou, você sabe da Rafa? Eu falei, não, a Rafa se matou. Ela se enforcou, né? Uhum. E tinha no telefone tudo planejado. Então, ali pra mim... Aí, 5 dias depois, eu tive o primeiro AVC. E eu acho que teve um pouquinho de... Esse AVC ele pode estar relacionado com Mas eu tive 2 a também. culpa. Como você sentiu culpa? Como você disse, eu poderia ter chamado ela para dormir em casa, não chamei. Isso aí gerou o que em você? Culpa. Aí você jogou essa culpa no teu inconsciente. Aí uma forma de amenizar a culpa, você fez o AVC. Entendeu? Aí você fez o AVC como se fosse um alívio. Porque o que acontece? Essas manifestações, elas acontecem tudo a nível inconsciente. A pessoa não tem consciência disso. Ela vai fazendo, ela vai agindo, ela vai, né? E aí eu tive no trabalho. Ela vai adoecendo o corpo físico. Eu pedi demissão. No dia que eu vi que ela morreu, que eu cheguei, que eu vi a loja aberta. Uhum. Aí eu subi, aí eu pedi demissão. Esse dia eles falaram que na época eu era uma das melhores do país a nível nacional em vendas, né? E aí eles não aceitaram. A gente não aceita a sua demissão, você vai pra casa e você vai ficar 5 dias. Eu fiquei 5 dias, sem dormir os 5 dias direito. Aí um dia, eu lembro que um dia antes do AVC, eu fui pra praia, dormi na praia, já tava muito estranho aquilo. Quando foi no outro dia, eu voltei pro trabalho, subi as escadas pra colocar o meu salto, porque como eu morava no Leblon, era pertinho da loja, do Shopping Leblon. Eu ia andando, aí eu ia de chinelo, aí depois chegava lá e colocava o salto. Quando eu abaixei pra colocar o salto, que eu levantei, eu senti uma fisgada aqui atrás. Uma pontada, assim. Aí eu saí sozinha, não falei pra ninguém, fui pro ambulatório. Aí eles acharam que era fome, enfim, me levaram pra casa, fiquei 2 dias até me encontrarem, e o resto da história, eu acho que quem me acompanha no Instagram já sabe, porque eu conto essa história sempre, porque de fato eu sou um milagre, não era pra estar... Eu fiquei perfeita, né, depois, nos 2 que eu tive. Mas foi um trauma pra mim, esse suicídio, foi mesmo algo... Seria muito interessante você... Isso é um tema interessante para você constelar. Você constelar esse trauma que você tem pela morte, pelo suicídio dessa amiga, dessa colega. Isso vai te ajudar. Porque ainda tem, mas esse eu te indico essa constelação não individual, mas em grupo. Para você ter os representantes, para você poder olhar tudo isso do lado de fora. Vai te ajudar bastante. Talvez até a tua crise de ansiedade vá se curar com isso. Porque pode estar relacionado com a culpa que ainda está inconsciente. Porque existe uma coisa que é assim, o espírito... Ele não trabalha com o tempo cronológico, como a gente trabalha, anos, dias, horas. Esse tempo, ele é atemporal. Então, às vezes aconteceu uma coisa lá há 10 anos, mas ainda está vivo aqui a nível de espírito, sim. Ainda está manifestando? Ainda sim. Entendeu? E aí, quando você faz essa constelação disso, por exemplo, você já tem uma constelação pronta para você fazer em grupo, esse tema é o trauma, a tua constelação é o trauma da minha colega se suicidou. Você tem que trabalhar isso a nível de espírito para você se liberar. Já aproveitando, né, que a gente está já aproveitando o gancho, assim, quais são os tipos de constelações que você faz, Clara? Quais são, você faz várias, e quais são as resoluções que traz, assim, a que nível? Ok. Bom, só para as pessoas entenderem um pouco. Então, eu sou psicóloga há 30 anos que eu trabalho com psicologia e há 30 anos que eu faço clínica. Eu faço clínica todos os dias religiosamente. Todos os dias eu faço clínica. Fazer clínica é atender consultório, tendo pessoas, né?
E aí, nessa caminhada, eu sou uma pessoa muito ligada ao estudo. Então, eu tenho várias formações. Eu sou psicodramatista, eu tenho um livro escrito com psicodramatista. Eu sou terapeuta em MDR, a primeira formação do Brasil eu que fiz. Eu sou gestaltista, eu sou hipnoterapeuta, sou terapeuta sexual pela SBRASH. Sou consteladora, sou maestra de constelação, escritora. Então, assim, o estudo sempre. Além de eu estudar muito a parte, né, da psicologia, essas áreas, eu também estudo muito a física quântica, a neurociência. Então, eu sou muito ligada nisso. E aí eu criei um método Clara Machado de constelar. Por quê? Porque como eu sou psicóloga e como eu tenho muita formação e eu tenho um cuidado extremo com a individualidade da pessoa, com a particularidade da pessoa. As minhas constelações, eu trabalho com constelação com campo totalmente neutro, onde a pessoa não é exposta, a vida dela não é exposta, ela não é invadida. Ela vai ali, faz a constelação dela, sai curada e totalmente sem ninguém saber o problema dela. Porque não é todo mundo que quer contar a sua vida pessoal. Às vezes nem você pode ser que saiba, né? Não, para mim eles contam, mas eu trabalho muito com o tema oculto. Como é que eu trabalho com o tema oculto? A pessoa vai constelar no grupo, ela conversa comigo antes, eu falo, olha, vamos fazer esse tema oculto. Aí ela, ok, eu sei qual é o tema, ela também. Aí ela escolhe lá o representante para ela e o representante para o tema oculto. Só que o representante que vai entrar, que está representando o tema oculto, não sabe o que está representando. É um ato extremo de amor. Ele vai seguir os movimentos. E ai, toda que lindo, cura, agora eu entendi. Toda cura acontece sem que o representante não sabe quem ele está representando. Ele não precisa saber qual é o problema da pessoa. Ele está ali por amor. Ele está seguindo os movimentos que o campo tá. E essa pessoa pergunta, tá, mas Clara, e o que é isso que você abre? É o campo quântico. E que campo é esse? Este campo quântico. O que acontece ali dentro de um campo quântico? Um fenômeno. É um fenômeno. E por que acontece a cura? Através desse fenômeno. Então, não tem nada a ver com religião, com religiosidade. Por isso que eu constelo pessoas de todas as religiões. Adventista de sétimo dia, evangélico, sei lá, qualquer católico, budista, o ateu, né? Por que eu constelo todos? Porque eu não estou ali presa em dogmas religiosos. Eu trabalho com campo quântico. Fenômenos não tem o fenômeno da natureza? É a mesma coisa ali na constelação, que acontece um fenômeno. E é este fenômeno que faz com que as pessoas se curem. É realmente uma coisa muito linda. E eu também criei as constelações de plateia. Então, eu pego uma plateia grande, pego um tema e eu vou constelar aquela plateia. Sim, eu ia te perguntar justamente isso. Existe uma diferença na constelação individual para constelação em grupo ou de plateia? Existe uma diferença grande. Porque na constelação de grupo, o constelando, eu estou sentadinha aqui e o constelando está aqui sentado do meu lado. E aqui, eu já vi algo parecido em um filme. E aqui estão todas as pessoas que vão participar daquela constelação, que vão ser representantes ou que vão estar ali olhando. E a gente que escolhe o representante? Exatamente. Aí eu abro o campo do constelando, já sabemos o tema. Aí o constelando, que está aqui sentadinho, que não levanta a hora nenhuma da cadeira, que vai escolher os representantes. E aí a constelação dele vai acontecer ali. Até que o representante do constelando consegue ir para a vida. E aí, quando consegue chegar lá na vida, a cura aconteceu aqui no Constelando. Aí eu encerro a constelação e peço para que todos os representantes venham compartilhar aqui com o Constelando. Tá? Aí, tá. E o que compartilha, Clara? O que compartilha é só as emoções finais. Nas constelações antigas se compartilhava percurso. Senti aquilo, senti raiva. Hoje não. Por que não? Por que é só emoção final? Porque tudo que era para ser tratado foi tratado no campo quântico, no silêncio, no movimento do espírito. Nós não precisamos trazer de volta aquilo. Você não precisa trazer de volta. Qual é a emoção final? Por isso que não se participa, né? Qual é a emoção final? Alívio, paz, alegria, gratidão. É isso que o constelando precisa. É da emoção final. Porque é a emoção final que vai dar o start, que vai fechar toda aquela sensação dele. E qual é a pergunta que eu faço aqui para o constelando? A mesa. Qual é a sua emoção final? Também vai dizer alegria, paz, alívio.
e a constelação encerra. Então, é uma coisa tão linda, tão sensível e de uma grandeza, de amor, de alma, de resultado. E que quando acaba a constelação, todo mundo vai embora sem saber a vida de ninguém. Pessoal, eu queria fazer tantas perguntas que eu acabei anotando aqui, por isso que eu tô olhando. E tem uma pergunta, Clara, que eu até... Enfim, esse foi algo mesmo pessoal, porque eu fiz de modo geral para entender o que seria curiosidade de outras pessoas. Mas essa é uma curiosidade minha. Porque as pessoas associam muito a constelação a questões familiares, só familiares. Mas até onde vai o alcance, né, do método? Certo. Só na parte familiar ou não? Não, eu trabalho com as constelações quânticas e familiares. O que quer dizer a constelação quântica? Por exemplo, então eu constelo tudo que você possa imaginar. Por exemplo, um exemplo bem básico, bem básico. Uma pessoa tinha separado do marido e na separação eles ficaram com uma casa. E eles não conseguiam vender aquela casa. Por que eles não conseguiam? Eles não conseguiam vender, tentavam. E ela precisava muito vender aquela casa, porque ela precisava comprar uma outra casa para ir com os filhos dela. Mas ela não conseguia. Tentava de todas as formas. Ela falou, Clara, o que eu faço? Eu falei, vamos constelar. Quando eu constelei a casa, o porquê, a dificuldade que eles tinham de vender aquela casa, resolveu ser emaranhada e viu que existia um conflito muito grande na separação. E este conflito, enquanto não se resolvesse, não se conseguiria vender a casa. Foi feita a constelação, em 15 dias a casa foi vendida. Nossa. Então as pessoas consideram partilhas de bens, por exemplo. Às vezes morreu alguém, morreu o pai ou a mãe, e sobrou uma herança muito grande. E aí todos os irmãos estão brigando. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, e a partilha não acontece. O que eu faço? Eu constelo a partilha. Eu constelo aquele bem ou aqueles bem, aquele sistema familiar. Então você constela tudo, gente. Tudo. Eu constelo aquele sistema, pronto. E é tão incrível que uma semana se resolve. Aí vende-se tudo, a partilha fica amigável, todos os irmãos vão ter o que precisam, a metade que é de direito para todos, todo mundo fica em paz. Que lindo. E a vida segue. Bonito. Né? Quer ver o que mais? Por exemplo, a pessoa tem um trabalho, uma profissão, e ela está muito infeliz na profissão dela. Aí ela quer mudar de carreira. Eu constelo. Crianças que estão na escola e que estão sofrendo bullying. Eu tive uma experiência fantástica de bullying de criança. Eu constelei aqui em Lisboa uma pessoa, porque eu constelo híbrido, depois faz essa pergunta, o que é constelação híbrida. E aí eu estava constelando aqui em Lisboa, eu imagino que seja, uma criança na Suíça, em Zurique. E eu constelando, a mãe na plataforma, e eu com as pessoas físicas aqui na sala, e fez a constelação, e o tema da constelação daquela criança era de bullying, ela estava sofrendo muito bullying na escola. E a constelação foi 7 horas da noite. Terminei a constelação, aí ela foi dormir, tal, seguiu a vida. No outro dia de manhã, quando o menino chega na escola, você viu o que é a constelação, olha a mágica. O menino chega na escola, a professora chama o menino, faz uma atividade na escola, onde eles fazem vários cartazes, eles pedem perdão para o menino pelo bullying que eles fizeram. 24 horas. Ela me manda no outro dia o cartaz, as coisas, chorando. Clara, como é que pode? Isso é milagre, Clara. Eu falo, claro, isso é milagre. Isso é milagre. Constelação, ela trabalha muito com milagre. Por que ela trabalha com milagre? Porque a cura é através do amor. Sim. Tudo é curado através do amor. Como você lida com o ceticismo, né? Porque tem algumas pessoas que não acreditam nessa abordagem, assim. Você já teve alguma experiência nesse sentido ou não? Bom, quem não acredita nessa abordagem não chega até mim. A constelação ela tem uma coisa muito interessante. Duas coisas que eu não tenho, expectativa e nem frustração. Vou te explicar por quê. Porque a constelação ela é um campo muito maior do que eu. Eu sou apenas um instrumento desse campo maior, desse campo quântico, desse vazio criador. Então, por exemplo, vamos supor que você fala assim, eu vou constelar com a Clara. Aí, ok, Clara, eu quero constelar com você, eu te agendo. Só que se o teu sistema familiar, vamos supor que uma bisavó, uma tataravó tua, não gostou da Clara. Não quero. Não gostei da Clara. Você não consegue chegar até mim.
Você tenta de tudo, não consegue chegar até mim. Não consegue chegar na hora para constelar. Ou tem dor de barriga, ou tem dor de cabeça, ou erra o endereço, ou chega atrasado. Não chega. Não chega, não consegue chegar. Porque quando a pessoa chega até mim, é porque o campo dela, o sistema familiar dela, já entrou em contato com você. Eu confio na Clara. Eu quero a Clara. Entendeu? Por quê? É a mesma coisa. Isso, eu faço uma analogia assim. Imagina assim que você mora com seu pai e com a sua mãe. Ok? Uhum. E você fala assim, mãe, olha, eu conheci a Clara, eu adorei a Clara, eu quero convidar a Clara para jantar aqui. Aí a tua mãe fala, olha, só de você falar da Clara, eu já senti um negócio esquisito, eu não quero a Clara aqui. Não, mãe, mas a Clara é minha amiga. Não, a casa é minha, quem manda sou eu. Aí você tem, Clara, infelizmente eu não vou poder te convidar para jantar lá em casa. Porque minha mãe, não sei porquê, ela não quer que eu vá jantar, que você vá lá. E a casa é dela, eu tenho que respeitar. Isso é constelação. Então, quando a pessoa chega até mim, o sistema dela chega junto comigo. O sistema chega e o sistema diz, vai lá constelar com a Clara, porque todo o sistema se cura. Isso é que é bonito. A cura, ela é global, a cura é sistêmica, a cura é familiar. Clara, e existe algum caso que não é indicado para constelação? Que você diria que não tem. O único caso que não seria indicado para uma constelação é tipo assim, a pessoa, eu vou lá fazer uma constelação, mas eu não acredito, eu vou lá para tirar uma onda da constelação. Mas ela, no meu campo, ela não consegue nem chegar. No meu campo, ela não consegue chegar. A constelação, ela é uma coisa. Eu repito, constelação não é terapia, não é psicoterapia. Você constela temas da tua vida. E você pode constelar diversos temas. Eu, por exemplo, eu sou psicóloga, mas eu atendo muitas psicólogas que vêm constelar comigo e muitas psicólogas que vão e levam os seus pacientes para constelar comigo e assistem a constelação do seu paciente, seu cliente. Tá, e como que você lida, Clara? Porque eu sei que são histórias muito intensas que você tá lidando o tempo todo, né? No dia a dia. São histórias de, imagine, cada ser humano tem uma história completamente diferente e muitas que são muito difíceis. Como é que você equilibra o seu lado emocional com isso? Ou a psicologia pode te ajudar, né, nisso também, não sei. Engraçado, essa é uma pergunta que fazem muito para mim. Ah, é? Às vezes eu falo, como é que você faz? Eu falei, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço. Eu amo o que eu faço. Eu não trabalho. Para mim, o que eu faço é missão. Eu não consigo, nada para mim é pesado, nada para mim é doloroso. E quando eu termino uma constelação, quando eu termino um atendimento de terapia, eu me desligo completamente. E aí passa-se anos e aquela pessoa senta na minha frente de novo. Quando ela senta na minha frente de novo, eu sei a história inteira dela. Ela fala, Clara, como é que pode? Faz 10 anos que eu não te vejo. E eu sentei... Se a pessoa faz terapia comigo, ela faz. Aí ela vai, aí ela volta, ela vai, ela volta. Eu sempre vou saber a história dela. Mas em que momento? Quando ela está na minha frente. Não está na minha frente, eu sou Clara. E já que a gente entrou assim nesse lado mais íntimo seu, né, pessoal, que é mesmo uma parte das emoções, você aprendeu alguma coisa sobre si mesmo através da constelação? Ou... sim. Eu, por exemplo, todas as técnicas, por exemplo, psicodrama, Gestalt, todas as técnicas que eu trabalho com elas, todas, eu me trabalhei muito nelas. Eu, por exemplo, já fiz várias constelações comigo. Né, com outros consteladores, já fiz várias constelações com meus filhos. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu me trabalho muito, terapeuticamente também. Eu não sou uma pessoa abandonada, eu me cuido muito. Eu tenho um autocuidado. Porque às vezes sim, e até para eu identificar aquela constelação, ela é boa para fulano e para ciclano, porque eu já experimentei ela. Eu já senti ela no meu espírito. Né? Então, eu já fiz várias constelações na minha vida. E qual conselho você daria para pessoas que estão há algum tempo já repetindo algum tipo de padrão, que seja familiar, pessoal? O que você diria para essa pessoa? Então, quando você repete um padrão, a pessoa que repete padrão, ela tem que ter uma consciência. Ela repete o padrão porque é inconsciente. O que a constelação faz? Ela cura o padrão.
E o mais bonito da constelação é então, que, por exemplo... faça constelação. Por exemplo, drogadição. Ai, né, a pessoa fala, Clara, meu filho está usando droga, meu marido usou droga, e lá Tatai usou droga também. Isso é padrão de repetição. A pessoa está seguindo a nível inconsciente. Então, quando eu faço a constelação da droga, que o menino está usando droga, que o pai usou droga, que o avô usou droga, que o tataravô usou droga, essa linhagem se cura completamente. E o mais incrível é que quando esse menino que usa droga se cura e depois ele casa e tem filho, os filhos não vão mais usar droga. A constelação é a única terapia que cura a linhagem e cura o padrão que chega, o padrão que vai vir. Então, as futuras gerações que chegam, elas também são tratadas. Olha que coisa linda. Lindo. Elas também são tratadas. Você tem tratadas. o poder, né? Elas são... é o que eu digo, gente. Hoje, engraçado que eu pensei nisso hoje. Eu não sou mãe ainda, nem sou casada, estou à procura. E eu vi um vídeo, que esse vídeo foi extremamente doloroso para mim, e eu repostei ele. Que era, a mãe era dona, é do Brasil, né? Quando eu vejo esse tipo de vídeo, eu falo, gente, pra onde que o Brasil tá indo? Porque era a mãe, dona de um salão, e ela pega uma filhinha que tinha ali no máximo uns 7 anos de idade, ou 5, 6 anos, e faz uma brincadeira com a filha. Ela pega toda a equipe dela, e aí ela senta, ela bota a filha na cadeira para poder fazerem um cabelo dela, e fizeram só 2 mechas horríveis na frente, para que a filha tivesse uma reação triste e ficasse engraçado o vídeo. Né? Ou sei lá o que foi. Queriam ver a reação da menina. E aí aí terminaram, toda a equipe ficou atrás, a mãe foi lá para tirar as mechas e falou assim, fica de olho fechado, fica de olho fechado. Aí puxaram, né, as mechinhas, e eram só 2 mechas horríveis aqui na frente. E aí puxou e ela ficou olhando. Quando ela começou a olhar com uma cara assim, a equipe inteira atrás rindo, tipo apontando, não era apontando o dedo, mas sabe quando alguém passa nesses filmes que passa a criança, né, passando por alguma vergonha e as pessoas apontando o dedo rindo? Foi essa situação. E naquela hora eu falei assim, meu Deus, para eu ser mãe eu tenho que fazer muita terapia. Porque às vezes cresce um adulto extremamente... Imagina o trauma da criança. Sim. Depois, pela vergonha. Ali já instalou. O que acontece é o seguinte, isso que fizeram com essa criança já instalou um trauma. Essa criança já está traumatizada. E era bem assim, ó, forçar. Ela bem assim... Esse trauma ela vai levar para a vida adulta dela. Ela não teve nenhuma reação. Aí a mãe, você gostou? Ela, eu gostei. Mas eu não gostava, eu gostei. Gente, me deu tanta dó esse vídeo. Aí todo mundo rindo, você gostou mesmo? Você gostou mesmo? Eu gostei. Aí começou a falar, eu gostei, chorando. Isso é um bullying. Exato, e era tipo uma brincadeira, mas olha o nível, porque assim, aonde que essa mãe tava com a cabeça? Então, eu não vou ter filho se eu não me curar. Eu não vou colocar um ser humano, mais um, no traumatizar, basta eu, cheio de traumas. Não, eu falo isso mesmo, gente. Façam terapia para ter bebês, para ter filhos, não tem condições. É muito importante. Nas minhas palestras, eu sempre falo, quando, eu quero ser mãe, a primeira pergunta que eu digo é, você tem disponibilidade para ser mãe? Você vai ter tempo para esse filho? Você está preparada psicologicamente para abrir mão de você, de muita coisa para ter o filho? Porque assim, eu sou mãe de um casal de filhos. E eu amo, a coisa mais sagrada que eu tenho na minha vida são os meus filhos. Mas eu fui uma mãe que eu posso falar de boca cheia. Eu criei os 2 filhos com a lei do amor. O que é a lei do amor? Eu nunca bati nos meus filhos. Nem um tapa, nunca. A minha conversa com eles sempre foi assim, fazer alguma coisa errada. Ai, que maravilhoso, como que fazer uma coisa errada, fazer uma coisa errada, eu dizia, hoje tem reunião de família. Sentávamos eu, eles e o meu ex-marido, Carlos, e ali a gente fazia a reunião. E é interessante porque quando eu me separei do Carlos, eu fui 20 anos casada, os filhos já estavam adultos, a mesma relação que eles têm, eu sempre dizia aos meus filhos, uma coisa que eu digo muito para as pessoas, geralmente o casal separa e diz assim, o filho tem que ficar tomando partido, o filho não tem que tomar partido nenhum de lugar nenhum. O filho é sempre do pai, sempre da mãe. Na constelação a gente diz assim, 50% da genética vem do pai e 50% vem da mãe.
Quando eu me separei do Carlos, foi um ambiente totalmente saudável. Eu me separei porque não dava mais 20 anos e parece que eu tinha que vir para a Europa, coisas do destino, e hoje eu vivo aqui, meus filhos aqui na Europa comigo. Bom, enfim, hoje esses meninos são adultos, são profissionais, são pessoas super competentes, éticas. Por quê? Porque eles foram criados pela educação do amor. Então, assim, e aí que tem um nome para isso agora, né? Educação integra... não. Eu falo educação do amor, porque o amor cura tudo. E tudo que você faz através do amor, porque constelação é a cura através do amor, né? E na época eu nem era consteladora, né? Nem era consteladora. Mas eu sempre tive porque eu sou muito ligada à espiritualidade. Eu não sou ligada à religião, mas eu sou ligada à espiritualidade. Eu sou um ser espiritual. Eu acredito na minha missão espiritual aqui no planeta Terra. Eu tenho uma missão, né? eu tenho uma missão dentro do planeta Terra. E eu acredito nessa missão. Então eu sigo essa missão. E dentro dessa missão, o que é forte é a cura através do amor. Entendeu? Ô, Clara, a gente já está finalizando aqui. E Acabando antes de finalizar, eu queria te fazer uma pergunta que eu faço no é de praxe, eu faço para todas, né? Foge um pouco do contexto. Mas antes de fazer essa pergunta, eu queria que você hoje tivesse que dar um conselho assim universal para todas as pessoas, enfim. Qual conselho você daria? Bom, o conselho que eu daria hoje é assim: nós estamos vivendo um momento muito delicado no planeta Terra, que é um momento de transição planetária. Então, o que acontece? Nesse momento que nós estamos vivendo de transição planetária, nós estamos aqui na 3D, na terceira dimensão, só que nós estamos na terceira dimensão, na quarta e na quinta dimensão, todo mundo aqui no planeta. O que diferencia a 3D da quarta e da quinta? É o nível de consciência. Então, todas aquelas pessoas que estão aqui na 3D e que estão fazendo coisas horríveis com o ser humano, como a corrupção, a maldade, o matar, o roubar, as ditaduras que estão tendo no mundo, todas as pessoas que estão fazendo isso, que estão aqui na 3D, elas têm que entender que isso vão ter consequências seríssimas. Então, é trazer esta consciência, utilizar do seu livre-arbítrio e tomar consciência que esta pessoa, por ela mesma, ela pode mudar o padrão vibracional dela, ela pode mudar a consciência dela e ela pode se transformar num ser melhor. Ou, por escolha, continuar nesse ser pior que ela tem e saber que a conta vai ser paga. Só que, gente, a conta não é uma conta que você vai levar 10, 20, 100 anos para pagar. É uma conta que você vai pagar em questão de minutos e de dias. Porque nós estamos vivendo momentos quânticos, momentos onde as coisas estão acontecendo na velocidade da luz. Então, é o momento da humanidade expandir, é o momento da humanidade tomar consciência, é o momento da humanidade mudar a forma que ela está vendo o mundo. É nisso que eu acredito. Essa é a minha dica para as pessoas. E se você tivesse que almoçar ou jantar com qualquer pessoa hoje, quem seria? Almoçar ou jantar com qualquer pessoa? Se você tivesse que almoçar com alguém hoje. Hoje, almoçaria com o Bolsonaro. Ah, é? Ok. Nada a declarar sobre isso, né? Eu não gosto nem de falar de política. Claro, eu quero te agradecer por ter vindo, tá? Obrigada. A gente aprendeu muito aqui. Eu esqueci de falar, né? A gente vai ter a nossa constelação dia 25 de outubro, né? Já vou aqui adiantar em primeira mão. A gente vai estar lá no Asa, em Sintra, um lugar lindo, aonde eu vou dar seguimento, início, na verdade, não é seguimento, mas eu já estou planejando isso há algum tempo, que é fazer um detox digital, um projeto mesmo de detox digital. Vocês sabem que eu trabalho com isso, né? Com a área digital, e eu sei o quão é ruim, né? A gente está sempre o tempo todo ali ligado àquilo. E vai ser uma tarde onde vocês vão estar totalmente desligadas e a gente vai ter a Clara constelando todas vocês. Exatamente. Então, está feito o convite. Vai ser uma tarde muito agradável. Então, se você está realmente disposta a dar um up na tua vida, a mudar, a transformar, vem fazer parte dessa tarde, que vai ser linda e transformadora. É isso aí. Com certeza você vai sair de lá diferente, muito melhor do que quando você entrou. É isso aí, gente. Até a próxima. Até.